que vai estar conosco daqui a pouco, fazer a abertura dessa audiência pública do orçamento, da proposta orçamentária para o exercício de 2018. Queremos agradecer a presença de todos, enfatizar esse momento muito importante na democracia, que é a discussão e a transparência dos atos públicos, de demonstrar para a sociedade as propostas de governo juntamente com os valores do orçamento para o exercício seguinte. Então, muito importante a participação. Eu quero pedir para o pessoal que está sentado mais atrás, de repente sentar mais próximo, porque nós vamos utilizar o telão, e no telão tem questões ali que às vezes fica difícil a visualização da distância. Mas pode ficar à vontade, todo mundo sentar onde quiser, só essa ressalva. Eu posso tomar para lá. Para lá, eu pego lá. Bom, conforme nós falamos, a lei orçamentária anual, a divulgação desse projeto de lei, ele é um dispositivo contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101, que no seu parágrafo 48, ele diz que no parágrafo único que a transparência ela será assegurada também mediante incentivo à participação popular. Quer dizer, é isso que nós estamos realizando aqui hoje nesse momento, incentivando a participação popular como parte do processo de elaboração. Como objetivos da apresentação de hoje, nós vamos demonstrar as receitas por categorias econômicas, as despesas também por grupo de categoria econômica, por entidade, aplicação em ensino, saúde e gasto com pessoal. Esses valores que nós vamos apresentar, eles são frutos, no caso, daquela outra audiência pública, daquele outro projeto que vai vir juntamente com esse, que diz respeito ao plano plurianual. A elaboração do PPA, ela faz essa vinculação ao orçamento. Todos aqueles programas de governo que foram tratados, houveram várias sugestões, tanto aqui no dia, depois nós recebemos sugestões até por e-mail, elas foram incluídas na proposta. E o orçamento, ele faz desdobrar isso em fontes de aplicação, tanto as receitas quanto a despesa, para se alcançar aqueles objetivos propostos lá no PPA, que é o plano para 4 anos. A lei complementar também, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz no seu artigo 5º que o projeto de lei orçamentária ele tem que ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias ela já tramitou por essa Casa de Leis e ela foi aprovada no primeiro semestre desse ano e elas têm a função principal de dar as diretrizes para a aplicação do PPA no exercício seguinte. Quando da elaboração do PPA, da audiência pública, nós tratamos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai precisar de uma reforma, de uma emenda, no caso agora, de uma alteração, principalmente nos seus anexos. Isso vai ser encaminhado, eu não sei se até na terça-feira, no prazo do PPA e da LOA, mas vai ser encaminhado aos vereadores para apreciação dessa alteração. Por que alterar? Porque no primeiro semestre, quando foi feito a Lei de Diretrizes, nós tínhamos um PPA que estava vigente até 2017. E agora nós já encaminhamos uma proposta que é um PPA de 2018 a 2021. Então ele vai vir essa alteração para adequar as 3 peças estarem todas alinhadas com os programas de governo. Esse slide, nós até apresentamos ele na audiência passada, que ele fala justamente da vinculação das peças, que o PPA ele tem a função de um planejamento a médio prazo para 4 anos, e que cada ano vai ser feita uma lei de diretrizes orçamentárias, e cada lei de diretrizes orçamentárias vai originar uma lei orçamentária.
Dentro do planejamento, gestão pública e da responsabilidade fiscal, o PPA constitui-se para 4 anos, a LDO, como nós dissemos, ela explicitará as metas para cada exercício e a LOA proverá os recursos. Hoje nós estamos aqui na audiência para tratar da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que ela tem a função de prover os recursos necessários para a execução das ações. Quando nós elaboramos aqui aquela proposta de PPA que veio ser discutido com a população, cada gestor, juntamente com a equipe técnica, fez a elaboração da proposta do planejamento, lá foram definidos programas e ações. O orçamento agora tem a função de, dentro de cada ação, elencar quais as receitas e as despesas o município espera arrecadar e fixa a despesa para alcançar aqueles objetivos que estavam lá no PPA. Desde a audiência passada do PPA, a gente deixou divulgado isso aqui no site da Prefeitura e demonstrado que isso aqui é o calendário de ações que foram feitas para a elaboração do planejamento. Então, eu fiz questão de colocar o calendário aqui só para relembrar as fases que foram feitas do PPA e também as audiências públicas ali embaixo, que fala a audiência pública da apresentação da LOA. Então, esse calendário, nós estamos finalizando esse calendário, já com a proposta, uma prévia da proposta orçamentária, que vai ser encaminhada até na terça-feira para o Legislativo, para os vereadores aprovarem, e aí ela passa a ter eficácia de lei a partir de janeiro de 2018, e onde ela autoriza toda a realização dos gastos do município, seja da Prefeitura e de todas as entidades que compõem o poder público, a Câmara, o Poder Executivo, a AMT, Fundo Municipal de Saúde e todas as outras. Essa primeira planilha que eu estou apresentando para vocês, nós não vamos ler todos os números ali, até porque esse material vai ficar disponível naquele mesmo canal que a gente fez de comunicação, que é o portal de transparência do município. Mas aqui algumas questões nós precisamos de tratar, que é o comparativo que a gente faz, no caso, quando da elaboração de uma proposta orçamentária, de realizar estudos para verificar como está se comportando a receita do município e as despesas. Nessa planilha nós divulgamos ali na primeira coluna, o órgão e a unidade, que são todas as entidades que compõem o poder público municipal de Rio Verde, e na segunda coluna nós definimos quais as receitas estavam previstas e estão fixadas, no caso, receita não fixa, no caso, estão estimadas para o exercício de 2017. Então, esse valor previsto para 2017 é nosso orçamento vigente, é a lei que está aprovada e vigente para esse ano. Quer dizer, o município esperava, no momento da aprovação da lei, uma arrecadação na ordem de 641 milhões. Isso é a receita prevista para 2017. Só que eu trouxe a terceira coluna ali, os valores arrecadados em 2016. Porque, como eu disse, essa elaboração de orçamento, ela é necessária fazer comparações. Então, a gente verifica ali que na arrecadação, durante o exercício de 2016, foi arrecadado um montante de 768 milhões. Quer dizer, isso aqui, de imediato, ele demonstra para a gente que o valor da arrecadação foi superior em 2016 ao que nós projetamos arrecadar em 2017. Então, a elaboração dessa lei orçamentária para 2018, ela considerou esses dois fatores. Eu acredito que houve, de certa forma, subestimou-se as receitas para o exercício de 2017. Porque se eu, em 2017, espero arrecadar 641 milhões, mas em 2016 arrecadou 768 milhões, essa conta ela teve que ser revista. Esses percentuais, esses valores tiveram que ser calculados e trabalhados em cima desse valor. A próxima planilha, ela traz os valores comparativos da receita, do valor do orçamento de 2017 e do que está previsto para 2018. Como eu disse, o orçamento de 2017 ele é uma lei vigente, onde estimou-se a arrecadação
receita dessas entidades no montante de 641 milhões. E a proposta orçamentária que virá para a Câmara na terça-feira, dia 15, ela tem um valor total de 786 milhões. Por que 786 milhões? Quer dizer, nós estamos aumentando o orçamento 22,64%. Isso, nós estamos aumentando ali, 22,64%. O motivo maior desse aumento é aquilo que a gente tratou no slide anterior. O porquê de aumentar? Se no ano de 2016 nós já arrecadamos 768, como que eu projetaria uma receita menor do que esse valor? Quer dizer, o momento do país, da crise, e a gente tratou disso, não tem uma evolução tão grande de receita, mas dificilmente nós vamos arrecadar menos do que o que se arrecadou em 2016. Então foi esse o motivo de fazer a projeção nessa ordem. Nesse próximo slide, ele traz as receitas projetadas por categoria econômica. A categoria econômica, ela agrupa as receitas, no caso, impostos, taxas, contribuições, dentro das receitas correntes, porque na administração pública nós temos as receitas separadas por categoria, porque algumas receitas, ou maioria das receitas, elas têm finalidade específica de aplicação. Então, o que se arrecada com impostos, taxas e contribuições, por exemplo, esse valor ele tem que ser aplicado um percentual com educação e com saúde. Então, a gente trata essas receitas por categoria de forma separada, até mesmo para verificar depois, durante a execução desse orçamento, o cumprimento dessas metas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas próprias peças orçamentárias. Dentre essas receitas aí, nós separamos ali onde está de negrito, as receitas correntes e de capital. O montante das receitas correntes, estimado para 2018, ele foi na ordem de 734 milhões. Aí estão todas as receitas de responsabilidade da arrecadação e da fiscalização do município de Rio Verde, bem como as demais transferências correntes que acontecem no caso do Estado e da União para o município. As receitas de contribuição, nesse caso nós temos aí a contribuição tanto da questão do Fundo Previdenciário Municipal, quanto também as contribuições a título de iluminação pública e outras receitas que compõem. A receita patrimonial é a receita da aplicação financeira, que é na ordem de 23 milhões, e também da receita do que produz o patrimônio do município. No caso de aluguéis também, essa receita está prevista nesse grupo aí de categoria econômica. E outras receitas correntes, nós temos como principais receitas a dívida ativa. Quer dizer, quanto se arrecada da receita da dívida ativa. A dívida ativa, no ano do lançamento do débito, no caso da dívida, ele é cobrado através do impostos, taxas e contribuições. Se não paga durante o exercício, no ano seguinte ele vai incorporar a dívida ativa do município. Algum recebimento que ocorrer nesse período, ele vai ser através das outras receitas correntes. E nós temos outro grupo de receita, que são as receitas de capital. Esse primeiro item, a operação de crédito, na audiência pública do PPA, nós tratamos de uma possibilidade de realizar uma operação de crédito, um financiamento junto ao BNDES e junto a instituições de crédito do governo federal, para financiar o PEMAT, que são ações definidas lá dentro da Secretaria de Administração e Planejamento, que visam a melhoria, a tecnologia, no caso do município, da sua estrutura, para melhorar a base de arrecadação, tanto da Secretaria da Administração quanto da Secretaria de Fazenda. Então, existe essa possibilidade de uma operação de crédito ser contratada para implementar novas ações, e dentro desse programa do PEMAT que nós tratamos aquele dia, essas ações, quer dizer, esse valor ele vai ser pago com o que for aumentado na base de arrecadação do município. Nós colocamos aqui uma receita de alienação de bens, que essa alienação de bens, ela diz respeito a alguma venda de algum, por exemplo, um veículo, um bem inservível, algum leilão que possa ocorrer no período, para o município desfazer desse bem, teria que ser nessa forma de alienação, e ela seria lançada nesse grupo de receita.
E temos também a transferência de capital, que é no caso de um repasse de receita do governo federal ou estadual para uma finalidade específica, e na maioria das vezes para alguma despesa de capital, para se também, por exemplo, a construção de uma escola, a construção de uma creche, esse valor que vem específico, que ele é uma receita de capital no governo, onde está se fazendo o repasse, e essa receita de capital ela vai vir para o município na forma de transferência de capital, porque ela foi arrecadada em outra esfera, outra entidade. E por último, nós temos as receitas intra-orçamentárias. O que são as receitas intra-orçamentárias? São as contribuições, no caso, os repasses para o Instituto de Previdência entre as entidades do município. Então, esse valor contabilizado, ele é contabilizado como intra-orçamentário, porque vocês lembram aqui no slide anterior, todas essas entidades compõem o orçamento do município de Rio Verde. Então, o valor pago de previdência de uma entidade dessa para o IPARV, ele não pode ser contabilizado de outra forma que não a de receita intra-orçamentária, porque senão poderia ocorrer o que? A dobra desse valor. O município arrecada os impostos, desses impostos ele paga a folha e a parte dos encargos ele transfere a seu instituto que compõe o orçamento. Por isso que ela tem essa tratativa de ser uma receita intra-orçamentária, quer dizer, ela está circulando dentro do orçamento. E ela é expurgada de qualquer cálculo que vá ser feito no caso de gasto com pessoal ou outras vinculações. Nós tratamos até então das receitas, quer dizer, o que está nessa proposta orçamentária referente às receitas. Como foi dito no início aqui, o orçamento ele tem aquela função de alocação de recursos para se atender, para se cumprir o que está planejado no PPA. Quer dizer, o planejamento ele definiu alguns programas e ações para se alcançar aqueles objetivos de finalidades de cada secretaria. Então, dentre essas finalidades, o orçamento ele vai ter a função de alocar os recursos. Nós fazemos uma previsão no que se arrecada, que é o que a gente tratou até então, com base em estudos de anos anteriores, e a gente faz na despesa uma forma de fixação delas. Se eu estimo arrecadar esse montante de 786 milhões, eu tenho que fixar a despesa no mesmo patamar. É aquele princípio que a gente fala do orçamento equilibrado. Então, esse orçamento, as despesas fixadas para o exercício de 2018, no nosso caso, a utilização do orçamento equilibrado, elas foram na mesma proporção. Então, eu espero arrecadar o montante que eu fixei para gastar. Esse valor das despesas aqui do Poder Executivo, desse primeiro slide, é porque o Poder Executivo, ele é composto por diversas secretarias. E essas secretarias, elas têm o seu orçamento específico. Então, ali a gente trouxe todas as secretarias que compõem o Poder Executivo. Ali nós temos a secretaria, o gabinete do prefeito, a procuradoria, a secretaria da Fazenda, a administração e planejamento, a controladoria interna e, consequentemente, na primeira coluna, nós colocamos o valor que estava previsto no orçamento deste ano. Porque, eu volto a repetir, tudo o que é feito em cálculo, em estudos para planejamento, a gente sempre tem que considerar o que já tem de histórico, que vem acontecendo, quer dizer, é a base de informações do município. Então, o orçamento de 2007, ele tinha os valores fixados, que nós demonstramos ali na primeira coluna, e na terceira coluna nós temos ali o valor que está previsto para o exercício de 2018. Eu volto a repetir ali, que esse é o orçamento somente do Poder Executivo. Porque no slide seguinte, nós fizemos ali o resumo por entidade. Quer dizer, ali já tem o valor de todas as entidades que compõem o orçamento, fazendo a mesma comparação. Nós estamos comparando o que está previsto para 2017 e projetando por entidade o que vai ser gasto em 2018. E projetando essas despesas em cima do quê? Daquilo que foi feito no PPA.
Quer dizer, quais os programas eram necessários para se alcançar os objetivos propostos lá no plano de governo do candidato. Quando então candidato eleito, ele começou a elaborar seu planejamento para colocar em execução as suas propostas. Cada secretaria definiu as metas, as prioridades e os valores. Isso convergiu para chegar na proposta orçamentária e definir esses valores. Quanto a essa despesa por categoria econômica, eu apresentei a receita por categoria econômica e disse que a maioria das receitas são vinculadas especificamente a programas, a objetivos, a vinculações constitucionais. Da mesma forma, nós temos os grupos de categoria econômica das despesas. Nós temos ali dentro das despesas correntes, que elas têm o seu princípio de manutenção, quer dizer, quando a gente vê ali despesa corrente, a gente entende que são despesas com manutenção da máquina pública, quer dizer, o valor que gasta para se manter em funcionamento os serviços públicos ofertados. Quais são esses gastos? Despesa com pessoal e, consequentemente, os encargos sociais, as despesas com juros e encargos de dívida, algum contrato de dívida que tenha também algo a ser pago com relação a juros, e outras despesas correntes, que está nesse grupo de outras despesas correntes, toda a previsão, por exemplo, de material de consumo, de combustível, de peça para veículo, da merenda escolar está aí dentro, tudo que se adquire para manter a máquina funcionando, quer dizer, são despesas correntes. E enquanto as despesas de capital, elas estão relacionadas aos investimentos, quer dizer, aquilo que o município vai construir, vai adquirir novo, no caso de um veículo, de um maquinário, de alguma área, por exemplo, para a construção de algum prédio público. Então, essas são as despesas de capital. Elas não são despesas para manutenção, elas são despesas de investimento. E nós temos também, dentro desse grupo, a amortização da dívida, que a amortização da dívida, nesse caso, ela não é tratada como uma despesa corrente, sim como uma despesa de capital, porque já é algo reconhecido de exercícios anteriores. Nós temos ali também a reserva do RPPS, o regime próprio de previdência, uma das funções dele é ser um regime capitalizado. Ele precisa do que ele arrecada de contribuição e de parte patronal, ele precisa pagar os seus aposentados e pensionistas e sobrar uma reserva técnica, que essa reserva vai custear os benefícios dos futuros. Então, quando a gente faz o orçamento, essa reserva do RPPS, ela tem essa finalidade. Por quê? As receitas do RPPS, elas vão ser maiores do que a despesa do RPPS. Então, eu espero que o Instituto de Previdência vai arrecadar mais do que vai gastar, e vai estar sempre sobrando essa reserva. Da mesma forma, ou quase da mesma forma, a reserva de contingência, que a reserva de contingência, ela tem a finalidade específica de destinar uma parte do orçamento para alguma despesa que não estava prevista, algo imprevisível. Nós podemos imaginar aqui como algo imprevisível, que acontece, às vezes, algum desastre, alguma catástrofe relacionada a clima, entendeu? Algum enchente que acontece em alguns municípios que a gente vê, que era algo que não estava previsto dentro do meu orçamento, realizar despesas para custear. Então, a gente faz um percentual do orçamento como reserva de contingência para situações imprevistas. Esse valor ele poderá ser utilizado durante o orçamento para executar esse tipo de despesa. E para alguma outra despesa que não foi bem planejada. Mas o princípio da reserva, ele não é para falhas no processo de planejamento. Ele tem que ser para coisas imprevistas. O planejamento, se bem feito, ele traz as questões da previsibilidade. Então, as despesas aí, conforme as receitas, elas fecham no montante de 786 milhões.
O slide posterior, nós trouxemos ali quanto ao repasse do duodécimo ao legislativo. O repasse do duodécimo do legislativo, ele é um percentual de 6% sobre a receita de imposto e transferência do município. 6% de tudo que o município arrecada, ele vai passar ao legislativo, para que essa Casa de Leis faça a manutenção dos seus trabalhos. Nessa previsão do orçamento de 2018, o percentual deu um montante de 27 milhões, que vai dar uma média mensal de 2.280.000. Nós fizemos aí uma parte de um asterístico ali para especificar que esse valor ele é estimado. O que fixa esse valor do duodécimo são as receitas do ano anterior. O Tribunal de Contas, geralmente no mês de abril, quando a Prefeitura entrega o seu balanço anual, o Tribunal de Contas faz o cálculo para verificar quanto que o município arrecadou no exercício anterior, aplica 6% sobre aquelas receitas e define o valor do duodécimo. Então, esse valor que está previsto aqui nessa média, ele pode ser alterado quando o tribunal verificar o que foi arrecadado durante esse ano. Então, precisa ficar claro que isso aí é um valor estimado, é algo que a gente espera que vai chegar nessa proporção, nessa projeção. Outra questão que a gente precisa passar para vocês é o demonstrativo relacionado a gastos com pessoal. Os gastos com pessoal, eles são limitados, no caso da administração municipal, a 54% de limite máximo para o executivo e 6% para o legislativo. Isso dá um montante máximo que pode ser gasto com as receitas correntes líquidas do município de 60% com gastos relacionados a pessoal e encargos. Então, tudo que o município paga com folha é comparado com a receita corrente líquida e apura-se esse percentual. No nosso caso aqui, dentro da proposta da lei orçamentária, nós fixamos aqui, como despesa com pessoal bruto, um montante de 427 milhões, com base nos estudos dos valores necessários para se pagar a folha do que a gente já sabe que existe funcionalismo, tanto a folha quanto os encargos. Esse valor, ele tem lá desdobrado como pessoal ativo, que são os servidores, no caso, tanto efetivos quanto comissionados, os secretários, o prefeito e todos os agentes políticos, né? Esses são os servidores que compõem esse pessoal ativo. Também é contabilizado como gasto com pessoal toda despesa decorrente de contrato de terceirização que seja em substituição a um profissional. Alguma mão de obra terceirizada que seja contratada pelo município, esse valor também ele entra como despesa com pessoal. Ele também vai ser comparado com a receita para apuração desse índice. E nós temos uns casos aqui das deduções, valores que não são computados na base de cálculo. Ali está demonstrado para vocês os valores com indenização por demissão. Esses valores com indenização referem-se a valor de rescisão pago a algum servidor que vá se desligar durante o exercício. E com relação à decisão judicial, é também algum encargo trabalhista que seja decorrente de decisão judicial. Alguma coisa que seja paga, alguma decisão judicial referente a valor de salário, a valor de despesa com pessoal. Nós temos um montante aí para fins de limite, quer dizer, dos 427, quanto foi deduzido com despesas não computadas os 6.600.000, então nós temos um total aí das prioridades para fins de limite de 420 milhões. Enquanto as receitas, a receita corrente líquida do exercício de 2018, a projeção dela foi na ordem de 739 milhões. Então, o percentual dessa receita aí em relação à despesa, ele está na ordem de 56,91% dessa peça orçamentária que está vindo para o Legislativo. Quer dizer, a proposta orçamentária não poderia vir de uma forma que estivesse contrariando a legislação. A legislação não nos exige gastar no máximo 60%, então nós não podemos enviar uma proposta tentando gastar mais do que essa margem. Então, isso aqui, esse demonstrativo serve para demonstrar para vocês que o quê? O município limitou também na peça orçamentária o seu gasto com pessoal.
A título de conhecimento de vocês, o município hoje, ele praticamente está nessa margem aqui do 56,91, porque a base de servidores, ela não tem uma alteração tão grande de um exercício para o outro. Então, além de considerar os históricos anteriores, a gente também faz a conta com base no exercício vigente. Agora, o valor é próximo. Vocês podem ver que ele tem ali como limite máximo 60% e como limite prudencial 57%. Quando o município ultrapassa esse percentual de 57%, ele já fica impedido de, por exemplo, nomear servidor, conceder hora extra, alguma forma de aumento para os servidores. Esse limite prudencial, ele já extrapolado, uma vez extrapolado, ele já cria ali entraves para o gestor, para que ele volte a ficar dentro do limite constitucional, que é do 54 para o executivo e 6 para o legislativo. Esse próximo slide, nós vamos tratar também de uma obrigação constitucional, que é o limite, nesse caso é impositivo, é o contrário do gasto pessoal, porque quando a gente falou do gasto com pessoal, a lei trata assim: eu não posso gastar mais do que 54 no executivo e mais do que 6 no legislativo. No caso do gasto com saúde, aplicação em saúde, a lei faz o inverso. Ela obriga o município a aplicar no mínimo 15% com manutenção das ações da saúde. Então eu tenho que pegar toda a base de arrecadação de impostos e transferências constitucionais e aplicar desse percentual no mínimo 15%. E essa proposta orçamentária, ela traz um percentual de 22,5%. É um percentual que está muito próximo do que vem sendo praticado hoje. E que está muito acima, no caso aqui, 7,50% acima do que é o mínimo constitucional e obrigatório para o município aplicar. Isso, quando está acima, é um sinal positivo que o município vem aplicando mais do que a sua obrigação na saúde. Vem cumprindo o seu dever constitucional e vem aplicando até um valor superior. Porém, se esses índices forem muito acima do que é permitido, a gente sabe que pode haver um desequilíbrio. Então, isso aqui é acompanhado. E a gente, dentre uma das prioridades dessa administração, que está sendo cobrado e colocado em prática, é que seja feito um governo transparente. Aqui nós estamos hoje tratando do que vai ser autorizado em lei para ser executado durante o exercício de 2018. Nós vamos ter audiências públicas ao final de cada quadrimestre do exercício de 2018, especificamente 30 dias após cada quadrimestre, onde o princípio fundamental dessa audiência é demonstrar se houve cumprimento desses limites constitucionais. Então, quer dizer, 30 de maio de 2018, nós vamos ter uma audiência pública que vai falar se cumpriu esse percentual que estava, tanto de gasto com pessoal, quanto de gasto com saúde e educação. Então, assim, é muito importante a participação popular, tanto na elaboração das peças orçamentárias, mas também no acompanhamento dessa execução. Porque de nada adianta vir aqui fazer uma projeção de um gasto da saúde, num percentual de 30%, e no quadrimestre aplicar 14, 13, abaixo do limite. Então, a população, além de acompanhar a elaboração, ela também pode acompanhar a execução. Eu fiz essa colocação porque a gente acha muito importante, cada dia mais, cada audiência, tentar esclarecer e criar uma cultura de que a população possa acompanhar essas evoluções da administração pública. Quer dizer, é um governo de portas abertas, é transparência total. Então, o que se espera é uma participação popular e com conhecimento de causa para poder opinar, mas também cobrar os seus direitos. Em relação à educação, a proposta orçamentária ela traz um percentual de 32,5% de aplicação em educação. Ele é um limite imposto da mesma forma que é o da saúde. A saúde nós temos obrigação de gastar no mínimo 15% da receita com impostos e transferências constitucionais com manutenção da saúde.
Da mesma forma, nós temos que aplicar no mínimo 25% de todas essas mesmas receitas de impostos e transferências com gastos com a educação infantil, ensino fundamental, a pré-escola e até outra ação que, por exemplo, alimentação escolar e outra coisa que entra nesses índices. Aqui, para não confundir, eu espero que muita gente já saiba disso, que foi tratado em outras audiências. Às vezes a gente passa aqui 32% com 20 e poucos por cento da saúde. O pessoal fala assim, mas espera aí, você já passou de 50, com o valor lá do gasto com o pessoal, você já passou de 100. Mas a gente tenta explicar que esse percentual de aplicação de 32%, ele é nas receitas de imposto e transferência e não em todas as receitas. Nós temos, por exemplo, o valor que vem para o município do salário educação, do Programa Nacional da Alimentação Escolar, do Programa do Transporte Escolar, que esses valores eles vêm com a finalidade específica daquele programa. Então, esses valores eles não estão no cálculo do percentual. Esses valores eles já têm a finalidade específica. Eu sou obrigado a gastar todo esse montante com aquilo. Então, se eu estiver gastando aquilo ali, eu estou só cumprindo a destinação da receita. Eu tenho que gastar da receita de impostos e transferências, que é o quê? 25% do que se arrecada de IPTU, de SSQN, de tributos municipais, de transferência do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, da receita que o município recebe do ICMS. Então, às vezes, passando esses índices, precisamos entender dessa forma, não é sobre todo o montante das receitas. E por isso a gente fez questão de colocar ali o que tem de previsão na nossa proposta orçamentária por fonte de recursos. Quanto que tem previsto do município transferir para o Fundo Municipal de Educação para gastar, quanto que é transferência do Fundo Nacional de Educação, do FNDE, que é essas específicas que eu falei, quanto que vai vir de convênios com o Estado e com a União. E também, abaixo aí, nós temos quanto que vai vir de transferências do Fundeb. O Fundeb ele é um fundo contábil, que ele é composto por 20% das receitas que o próprio município arrecada, seja na sua base de arrecadação municipal ou nas transferências que ele recebe do ente superior, no caso do governo federal. 20% de todas essas receitas, ele vai para um fundo contábil que tem a função de distribuir aos municípios conforme a quantidade de alunos matriculados. Então, o censo escolar de um ano, ele é encaminhado ao FNDE, que faz apuração disso. O município, 20% de tudo que ele arrecada de impostos e transferências constitucionais, ele vai destinado ao Fundeb. E ele retorna ao município com base no censo escolar pela quantidade de alunos. Eu fiz questão de falar isso, porque tem municípios que o valor que se paga para o Fundeb é menor do que o que se arrecada. No caso do município de Rio Verde, não. Aqui nós arrecadamos mais do que nós pagamos. Por quê? Porque tem mais aluno na escola. Resumindo, é isso. Tem mais alunos matriculados. Isso permite que eu arrecade um valor maior, mas obviamente também nós temos um custo maior por isso. Quer dizer, o custo também vai pela quantidade de alunos. E inclusive hoje nós tivemos a notícia, a boa notícia, que o município foi contemplado com a primeira parcela de 4 parcelas definidas, que é em relação àquelas salas modulares. O município arrecadou, já veio a primeira parcela de 1,5 milhão, que o FNDE repassou, relacionada ao quê? Ao aumento de vagas que ocorreu no ano de 2017. Eu disse para vocês que o Fundeb, ele calcula em cima do quê? Do censo escolar do ano anterior. Mas como aquela medida de fazer aquelas salas modulares, as escolas, aumentar aquela quantidade de alunos, conforme a demanda no exercício de 2017, o FNDE reconheceu e repassou ao município, irá repassar 4 parcelas de 1,5 milhão. Quer dizer, ele vai passar esses 6 milhões, que é correspondente a esses alunos que aumentaram na rede municipal durante o ano de 2017. É uma notícia boa, porque se esse ano eles estão na sala de aula, eles estão gerando despesa esse ano.
eles já estão produzindo gastos esse ano. Então, a partir do ano que vem, quando o censo escolar for encaminhado, já vai aumentar o Fundeb de forma natural. A gente fez questão, da mesma forma da apresentação do PPA, de passar esses dados aqui, até de forma, vamos falar assim, rápida para vocês. A matéria é muito extensa. Aqui nós trouxemos para vocês o resumo da proposta orçamentária. Não que trazer numa audiência pública esse resumo, no final do dia, de uma sexta-feira, não merecesse trazer os dados de forma mais analítica. Mas o que acontece aqui, o município está apresentando para os vereadores e para a população o resumo da proposta orçamentária que está sendo encaminhada ao Legislativo. Essa proposta orçamentária, ela vai tramitar nessa Casa de Leis como um prazo máximo do final da sessão legislativa que vai ocorrer lá em dezembro. Os vereadores, a Câmara Municipal, ela vai avaliar também, junto com a população, esse orçamento para ser aprovado até o final do exercício. Então, nós não estamos trazendo aqui para vocês algo que já é impositivo. Isso aqui é uma proposta de lei que vai ser encaminhada no período aí de até terça da semana que vem e que vai tramitar nessa Casa de Leis por no mínimo 4 meses, onde os vereadores poderão apresentar projetos de emenda orçamentária alterando alguma coisa nesse orçamento. E só depois disso ele vai ser encaminhado ao prefeito para sancionar e ter eficácia de lei para ser aplicado no exercício de 2018. Algumas questões, antes de abrir para as perguntas. Essa planilha que não tem título, essa planilha foi elaborada porque, da forma que nós colocamos no início, desde a primeira audiência aqui do PPA, a base de informações que nos foi passada, ela demonstrou algumas falhas. Falhas em qual sentido? Falhas no valor fixado das despesas em relação à execução, tanto da previsão das receitas quanto das despesas. Eu volto a dizer ali, no orçamento vigente para 2017, nós tivemos um montante previsto, fixado, de 641 milhões. Só que durante o ano anterior, 2016, que é o ano passado, o município de Rio Verde arrecadou aquele montante ali de 768 milhões. Quer dizer, a previsão ela estava subestimada em relação aos gastos. Isso traz, e alguns vereadores nós tivemos até a oportunidade de conversar, isso traz uma dificuldade muito grande na execução diária dos trabalhos do município. Imaginam aqui, o prefeito atual, com proposta de governo diferente, ele está executando um orçamento que foi planejado e criado por uma gestão anterior que tinha suas diferenças. A gente intitulou isso aqui, até na audiência passada, em relação à aquisição do maquinário. Quer dizer, a gestão anterior, ela tratava os maquinários do município, boa parte deles por locação. Essa gestão fez a aquisição de vários maquinários. Então, eu tinha uma despesa prevista com locação. E, obviamente, nós executamos a aquisição desses maquinários durante o exercício. E, para isso acontecer, tem que acontecer um ajuste dentro do orçamento, que a gente trata como suplementação, alteração dos valores do orçamento. E esses valores, por incrível que pareça, fixado para esse exercício, eles foram na ordem de 60%. Aí vocês falam, mas 60% eu posso remanejar dentro de 641 milhões? É muito dinheiro. Realmente a gente concorda que é muito dinheiro. Mas nós tivemos aqui também algumas correções a serem feitas. Por exemplo, ali no Fundo Municipal de Educação, nós tínhamos um valor previsto no orçamento de 2017 de 62 milhões de reais. Isso aqui, despesas para manutenção da educação. E nesse orçamento aqui, nós estamos colocando 101 milhões. Mas por que dos 101 milhões? Porque na execução, nós verificamos que o Fundo Municipal de Educação, fazendo uma projeção dos gastos realizados até o mês de julho,
que nós vamos precisar de, no mínimo, 105 milhões esse ano no Fundo Municipal de Educação. E a projeção de despesa fixada, ela foi feita na ordem de 62. Então, o que acontece? Nós temos uma dotação, que a gente trata como ficha orçamentária lá no Fundo Municipal de Educação, que o crédito orçamentário autorizado, ele acabou no mês de abril, né? Ele acabou no mês de abril. Quer dizer, para pagar a folha dos professores, eu tenho que sair procurando no orçamento valores que não estão sendo utilizados e transferir para essa dotação. E cada movimentação dessa, ela impacta nesse percentual de 60%. Então, muita coisa foi remanejada. Para se ter uma ideia, nós estamos praticamente aí, iniciando o mês de agosto, o 8º mês do exercício, e nós já utilizamos 45% de remanejamento do orçamento. Isso eu fiz questão de trazer, até mesmo para os vereadores, dessa dificuldade. Porque não é que se está criando nada novo. Para despesas de manutenção e para os programas de governo que foram fixados, quer dizer, que estavam já fixados, faziam parte tanto da proposta de governo, para serem executados, foi necessário esse remanejamento. Porque o Legislativo autoriza esse remanejamento ao Executivo para alguma coisa que não foi bem elaborada. Mas que nesse primeiro ano de mandato é muito necessário esse percentual, porque existe essa discrepância de planejamento, quer dizer, uma gestão planeja para outra. Inclusive, a gente está preocupado se os 60% vai ser suficiente para chegarmos até o dia 31 de dezembro com a execução daquele orçamento, onde ele foi previsto uma receita de 641 milhões, fixado a despesa na mesma proporção, e em 2016 nós já arrecadamos 768, quer dizer, tem muita coisa que não está ali prevista. Então, nós estamos para o exercício de 2018 tentando chegar mais próximo do valor que realmente já vem sendo arrecadado pelo município, mas estamos com essa dificuldade no exercício de 2017. E claro que se chegar no final do ano, o percentual de suplementação chegar nos 60%, só pode remanejar com autorização do Legislativo. O Executivo não pode, por decreto, mudar. Tem que ser por autorização do Legislativo. Que se não autorizar, corre risco de não poder pagar uma folha, por exemplo, da educação, porque lá não se tem o crédito. E a culpa de não existir esse crédito, ela não pode ser imputada ao atual gestor, porque não foi ele que elaborou o orçamento. Isso a gente precisa começar a tratar também, porque de repente pode aparecer aí uma proposta, uma emenda ao orçamento vigente, ampliando essa base. Claro que se vir uma proposta dessa, eu acho que pelo valor já fixado de 60%, para pedir mais, teria que no mínimo ter uma audiência pública com vereadores, população, e demonstrar tudo isso. Só que o que nós estamos passando aqui é questão que já foi apurado. Nós temos isso lá em relatório de fácil acesso. Inclusive, esses valores, qualquer cidadão que entrar no portal de transparência, que eu acho que eu vou pedir o Carlos para abrir ali o portal de transparência, né, Carlos? Tem jeito de abrir? Tá, se abrir ali o portal de transparência, tem como vocês acompanharem lá pelo portal esses percentuais, essa movimentação que ocorreu. Matéria extensa, resumida de forma objetiva para a apresentação de hoje, e a finalidade da apresentação não é só demonstrar, é também ouvir a população, é uma audiência pública para se discutir o que está vindo para o Legislativo na forma de projeto de lei. Então é o momento que a gente passa a palavra aos participantes aqui, aos presentes, para manifestarem sobre o que foi apresentado e algum eventual pergunta, um questionamento que ache necessário para um esclarecimento melhor. Como eu disse, eu passei muito rápido, até mesmo para apresentar tudo, e para agora a gente começar a discussão. Então, quem tiver alguma colocação ou algum esclarecimento adicional, pode levantar, no caso, o braço, a gente leva o microfone até vocês, e com muito prazer tenta responder os questionamentos. Boa tarde a todos, boa tarde
a todos os vereadores, público presente. Eu queria solicitar, na próxima apresentação, aumentar melhor essa planilha aí, que judiou muito aqui para a gente acompanhar, né? Daqui para a gente acompanhar, eu acho o número muito pequeno, os dados aí, para a gente entender, foi uma dificuldade daqui, viu? Então, eu queria que, na próxima aí, vocês ajudassem nós, para nós entender, porque ele judiou muito de nós aqui do público aqui, para entender o tamanho da letra aí. E uma dúvida que eu fiquei com referência eu queria dizer sobre a saúde, todos os orçamentos que é trabalhado, às vezes, coloca, trabalha-se o valor anual e quando chega no mês, às vezes do meio do ano para frente, ali, o gasto que foi previsto não deu. Aí entra a suplementação ou mesmo remanejamento de recursos da pasta, né? E a forma que foi passada, porque vocês vão firmar nos 15% ou joga mais tipo 22%, ponto meio, 22,5%, né? Já dentro desse planejamento. Seria isso que eu estou entendendo, para 18. E eu também senti ali a questão das obras paradas, né? Que elas já iniciaram, e essas obras estão paradas. E eu não senti o orçamento ali. Se tiver, eu gostaria que você me explanasse nesse sentido. Tá? Obrigado. A gente até, não se desculpando, mas justificando, com relação ao tamanho dos slides. Para você ter uma ideia, quando eu trouxe ali aquela coluna de despesa fixada, resumindo por entidade, aqueles valores foram extraídos desses aqui. Então, assim, eu tentei de forma máxima trazer algo resumido. Você já imaginou se a gente fosse tratar de todos? Aqui eu estou com as despesas por categoria econômica. Eu coloquei ali só as que estão marcadas aqui no marca-texto. Então, assim, a gente entende isso. A matéria orçamentária, ela deveria ser discutida numa audiência pública vários dias, para que a gente pudesse trazer e demonstrar e discutir, inclusive setorial. Mas o que a gente observa, e vocês que participaram dessa audiência e da anterior, do PPA, é que nós temos aqui muitos servidores públicos, os vereadores, mas a população mesmo, a quantidade, ela não é uma quantidade tão extrema que justificasse a gente ficar 10 dias apresentando a audiência pública. Porque não existe, na audiência do PPA, houve no primeiro dia uma participação maior, no segundo já diminuiu. Se a gente fizesse um terceiro, praticamente iríamos, às vezes, falar aqui para nós mesmos. Então, existe essa dificuldade. Agora, com relação às obras, o orçamento, ele é elaborado, nesse primeiro ano de gestão, pegando desde os programas de governo. Aquilo que a gente tratou lá no PPA, que são as execuções de obras que foram apresentadas aqui, essas obras vão ser realizadas em 2018, desde que haja o quê? A receita. Nós temos casos de obras que elas paralisam, porque tem dificuldade em prestação de contas, e nós temos aqui várias, o Marcelo até pode endossar alguma coisa nesse sentido, prestações de contas pendentes, o recurso é suspenso do governo federal, ele deixa de vir, a empresa paralisa, mas muitas dessas obras que estavam paralisadas, elas foram retomadas esse ano. Claro que ainda tem algumas que não. Agora, tudo depende da liberação. O momento do país, ele está dificultando ainda mais isso. A liberação desses recursos, ele está a cada dia mais difícil, seja de uma emenda, ou seja de um programa federal. E ele é muito burocrático, o tratamento dessas receitas até vir. Agora, eu não trouxe aqui obra por obra em cada secretaria, porque, igual eu falei, a receita por grupo de categoria, esse é folha. Se a gente fosse trazer, aí seria do PPA. Agora, esse material, juntamente, o que nós vamos fazer a partir desse ano, é que o orçamento que a gente trata dentro da proposta, o quadro de detalhamento de despesa, que é o QDD que a gente trabalha durante a execução, nós vamos pegar, a partir do momento que encaminhar o legislativo, nós vamos disponibilizar esse QDD lá no portal de transparência. E lá vai vir as obras específicas. Lembrando que, às vezes, a gente faz lá, por exemplo, uma dotação orçamentária para reforma e ampliação de prédios públicos. Ali eu não digo quais são os prédios. Eu faço uma previsão de gasto para gastar durante o exercício. Mas essa proposta, tudo que vir para o vereador analisar,
ela vai ficar disponível no site para toda a população. Então, nós não vamos depois divulgar no site somente a proposta aprovada, nós vamos colocar todos os relatórios que compõem essa proposta que vai vir tramitar. Lembrando que ela é uma proposta de um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele vai sofrer alterações e vai sofrer análises por conta do Legislativo e do próprio Executivo. Muitas vezes a gente vem aqui, reúne com os vereadores, faz algum apontamento, a gente faz alguma mudança no projeto, porque ele está na forma de projeto de lei. Então, assim, quanto a esse questionamento das obras, eu vou te falar isso, que nós vamos estar disponibilizando da forma analítica tudo que foi planejado. Mas nós trouxemos para a audiência pública, para demonstrar para a população o quê? A forma que resumiu-se a despesa e a receita para chegar naqueles montantes. Eu esqueci alguma pergunta? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Nilton, eu faço parte da liderança da região norte e faço parte também da Condec. É o seguinte, eu estou com uns projetos aqui, eu queria ver se tem como colocar ele nesse orçamento de vocês, né? E gostaria de ver se teria como você passar uma cópia desse planejamento para nós. Dos slides aqui? Positivo. Tá, dos slides a menina já pode te entregar. Sobrou algum? Pode entregar, nós te entregamos até o final. Igual eu falei, nós vamos divulgar lá no portal de transparência todo ele. E as suas sugestões, elas vão ser recebidas e analisadas junto com a secretaria vinculada ao tipo de despesa da sugestão. O propósito da audiência é esse, é ouvir a sua sugestão, receber, analisar e verificar a viabilidade e, se possível, incluir na proposta orçamentária. É ouvir a população. Ok. Eu estou com ele aqui. Se pudesse protocolar para nós, né, e colocar na ata. Boa tarde. Cadê? Estamos passando aí para todos, né? Espero que os vereadores olhem aí com carinho para nós e o nosso prefeito também, né? Essa solicitação nossa, esse pedido, nós já vem até uns 2 anos que nós estamos aí batalhando para ver se conseguimos essas obras na região. Ok? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela participação e nós vamos estar encaminhando para a comissão, porque eu trouxe lá naquele cronograma de ações do calendário que existia uma comissão nomeada para analisar todas essas sugestões. Inclusive, se eu não me engano, foi só uma sugestão do PPA que não foi encaminhada a resposta a quem sugeriu, porque não deixou no seu encaminhamento nenhuma forma de e-mail e telefone que a gente pudesse localizar. Mas ela, inclusive, a gente trouxe ela aqui hoje, a resposta, porque caso a pessoa estivesse presente, a gente faz a entrega aqui de forma a responder o seu questionamento. Boa parte dos questionamentos que ocorreram naquele dia, eles foram analisados e de acordo com a sua viabilidade, porque o que acontece? Muitas das vezes, sugestões apresentadas, elas já existiam alguma forma ali dentro do orçamento que já tinha sido tratada para sua execução. Então, não demanda uma inclusão. Às vezes, uma alteração em um item, um acrescentar um valor, mas tudo foi visto, discutido com as pessoas responsáveis por cada área e não foi nada desprezado. Inclusive, todas aquelas sugestões, juntamente com as de hoje, elas vão vir encaminhadas em anexo ao projeto de lei que vem para o Legislativo. Pode perguntar. Boa tarde a todos. Eu sou a Lúcia Batista. Eu só quero, até para entender aqui, em primeiro lugar, eu quero reconhecer, né, que a lei orçamentária, ela aproximou mais da realidade, né? Veja, a saúde, o orçamento de 2017 de 121 milhões foi para 160, nós sabemos que realmente foi uma das discussões,
que nós sempre tivemos, até faço questão de realçar, a educação de 62 para 101, que na verdade só foi mesmo, foi essa disparidade que sempre há no orçamento, ela foi, aproximou mais da realidade. A FESURV, 70 milhões para 137, então quando se vê, imagina que foi realmente um aumento real, e não foi, é só mesmo porque a lei orçamentária, ela tem que ser, pelo menos, exequível, né? Próximo da realidade. Então, tem que reconhecer, né, que nesses 3 pontos que sempre nós falávamos, eu quero em especial dizer, porque em todas as sessões que eram enviados créditos, né, suplementares ou especiais, para essa Câmara, eu sempre dizia, olha, o orçamento do município, ele não é anual, ele é mensal. Até para chamar a atenção, era sobre esses fatos. Se nós sabemos que no ano anterior, no exercício, nós gastamos mais que isso, por que colocar a metade no orçamento? É justamente para concentrar. Então, todo mês, tudo para se fazer, tinha que passar pela Câmara. Isso aqui só para esclarecer, quero reconhecer o grande avanço que teve, né? Mas tem uns pontos aqui, Edene, que eu gostaria que você explicasse. Principalmente esse 3.16, né, negativo de retração na receita da saúde, onde você acha que você comprovou que essa expectativa do repasse da saúde vai diminuir, né, 17 e 18, esse aqui. Essa retração, né, da saúde. Na saúde também, o que é novo aqui é esse repasse com a UniRV, né? Esse convênio com a saúde de 3 milhões. E essa transferência do SUS Estado e Saúde, pelo que nós analisamos todo ano e acompanhamos, ele costuma não vir. E isso vai impactar nesse percentual aqui que está projetado para a saúde. Então, olha, quando se vê aqui 32, mas teve uma retração, sendo que o que foi a aplicação de 2017 não ficou nem próximo disso, né? Então, assim, acho uma expectativa muito positiva, esse 32,50, uma expectativa que se cria, que principalmente por esses 2 pontos. Outro, que eu vi aqui também, a previsão, o orçamento dos distritos caíram significativamente. Então, olhando, não sei se estava destinando muito para os distritos, né? Ou o que aconteceu. Veja só, a Riverlândia, de 1.099.000, caiu para 800. Lagoa do Baúzinho, de 1.439 para 891. A Uruana, de 971 para 556. Né? Então, assim, são coisas que nós temos que observar. Mas, de maneira geral, ele aproximou bem mais, porque quando se trabalha com orçamento fora da realidade, corre-se o risco. E se não houvesse superávit, como você disse, e se não houvesse, como é que o município fecharia o orçamento? E sem contar a dificuldade que se tem de acompanhar. Porque é mudado mensalmente, você não tem como olhar, você não tem como acompanhar pelo PPA, você não tem como acompanhar. Então, ele ficou bem mais enxuto. São essas observações que eu gostaria de fazer. Primeiro, que chamou atenção essa aplicação e essa expectativa de redução desse gasto da saúde. Só completando antes de terminar, eu gostaria de dizer ao senhor que apresentou, até para esclarecer, agora começa uma segunda etapa, né, da lei orçamentária. Agora ela passa a ser discutida na Câmara. Então, nós vamos também fazer audiência pública, nós vamos olhar, nós podemos propor emenda desse que pequeno, que não afete, né, a estrutura.
E ouvindo também, agora passa para a Câmara e nós vamos ouvir a população também. Aqui pode ser proposto emenda. Tanto é que ela entra agora, o dia 15, ela só vai ser votada na última sessão de dezembro. E com certeza nós estaremos, agora passa para a Câmara, dar essa divulgação e está falando novamente com a população o que o Poder Executivo ouviu e que mandou, né, a lei orçamentária, que agora pode ainda sofrer alterações. Obrigada pela presença de todos. Bom, só responder os questionamentos. O primeiro, com relação à previsão das receitas, estarem ali no caso das receitas da saúde, do Fundo Municipal de Saúde, ele estar ali no... aquele, né? Ele estar no valor menor do que o que está no orçamento de 2017. O estudo, para chegar nesses números, nós levamos muito em consideração o que se arrecadou no ano anterior. Então, as despesas, na maioria das vezes, elas estavam fixadas em valor menor do que a sua execução real. Mas existiam também receitas que estavam superestimadas, que é nesse caso. O pessoal da saúde, durante a elaboração, tem no caso do site do Fundo Nacional de Saúde, eles divulgam toda a base de repasse aos municípios. Então, foi feito esse acompanhamento e viu que aquele valor projetado estava muito maior do que está recebendo. Então, nós procuramos readequar. Na parte da receita, teve receita que nós readequamos, mas nós temos esse estudo, né, inclusive tem isso lá relatado e até assinado pelo pessoal da saúde. Quer dizer, aqueles blocos de atenção da saúde, o pessoal pegou o que realmente repassa. Agora, no caso do Estado, o Estado realmente, há uns 3 anos atrás, o Estado não vem repassando aquelas transferências da sua responsabilidade. A gente inclui na parte da receita, mas se a receita não ingressar nos cofres públicos e não houver gastos, ele não impacta no gasto com saúde. Por quê? O cálculo do percentual, aqui nós estamos apresentando uma possibilidade de alcançar aquele percentual, mas ele só vai chegar no percentual se realmente vir o recurso e ser gasto. E no caso do repasse constitucional do Estado, ele também é de aplicação obrigatória. Ele não entra, ele não impacta no cálculo, porque o Estado repassa para finalidade específica. Eu tenho a obrigatoriedade de aplicar naquela finalidade. Então, assim, a gente coloca, porque ele não impacta. Eu fiz questão de colocar aí no demonstrativo, mais para fins de ilustrar quais são as receitas que vão ingressar, que é no caso dessa do convênio da UniRV, que a senhora perguntou sobre o convênio da UniRV com o Fundo Municipal de Saúde, que ele tem a sua fonte de recurso específica. E em relação aos distritos, da mesma forma que nas receitas foi verificado tudo que se arrecadava, nos distritos nós verificamos também que tinha algumas despesas fixadas, que elas estavam assim, vamos falar, de forma discrepante da execução. Quando da elaboração, nós procuramos aproximar do valor, e essa aqui que inclusive o pessoal falou que ficou muito, a fonte ali ficou muito prejudicada, mas aquela terceira coluna ali de previsão de 2017, nós já executamos o orçamento durante 7 meses. Então nós pegamos o orçamento nesses 7 meses e nós fizemos uma conta ali, de forma a dividir esse valor que já gastou em 7 meses por 7, multiplicar por 12 e projetar um valor de acréscimo. Então, aí sim a gente foi para aquela entidade e verificou se estava discrepante o que vinha de projeção. Porque eu repeti aquele valor, eu iria aumentar muito o orçamento. Então, nós procuramos fazer de acordo com a execução. A gestão, ela aconteceu aí a sua execução durante 7 meses. Então, eu dividindo o valor gasto por 7, multiplicando por 12 e acrescendo um valor de correção, eu tenho certeza que se continuar no distrito com aquele mesmo gasto de manutenção, ele vai chegar no final do ano de 2018 com crédito orçamentário suficiente. E alguns distritos ficaram maiores porque eles têm alguma projeção de obra a ser realizada no distrito. E que essa obra, ela vai ser executada no exercício de 2018. Quer dizer, todos os subprefeitos dos distritos, eles vieram com a equipe deles, sentaram lá no planejamento e falaram, olha, preciso de acrescentar uma dotação que não tem,
nós queremos realizar um certo mudança, um gasto aqui. Então, esses valores, por mais que a gente pense assim, não, está cortando o gasto de município, não. O orçamento está tentando aproximar da realidade. Claro que vai existir um limite proposto no projeto de suplementação, e se algo foi discrepante na projeção, por exemplo, se for executar algo novo no distrito que não está projetado, o limite de suplementação serve para isso, não vai ficar impedido de realizar. Até porque, se a gente imaginar que em 2016 arrecadou 768 e que nós temos a proposta para 2018, no segundo ano seguinte, em 796, quer dizer, esses 20 milhões, ele seria somente aquela operação de crédito que a gente falou que seria um financiamento extra. Provavelmente, em 2018, eu acredito que em 2017, o município já vai superar aquele montante de 796 que está previsto. Então, assim, nós vamos ter mecanismos para ajustar algo que não foi projetado. Então, mais ou menos nessa linha. Dentro desse mesmo parâmetro que a vereadora perguntou, as ponderações eram realmente essas sobre a saúde, porque realmente é grande e é o que se aproxima mesmo, que funcionava no passado, se fazia um orçamento de 100, mas tinha certeza que chegava no final a 140. E que me chamou a atenção também a redução aí na Secretaria de Habitação, de 907 para 500, foram 400 mil reais. Aqui se deu não tem proposta nenhuma da Secretaria em relação a obras, porque é sabido que todo convênio, quando se trata de habitação popular ou de construções, é preciso uma contrapartida do município de 10%. Então, queria saber aí se tem alguma previsão ou não em relação à habitação. Essa é a redução da receita da educação? Só para mim. É da despesa? É porque do Fundo Municipal de Educação, foi um acréscimo. Deixa eu só ver qual que é o relatório aí. Habitação? Habitação. Ah, sim. Bom, da habitação... da habitação... Reduziu de 907 para 502. Isso. Lá, nesses 907, esses 400 mil que estavam lá, era uma previsão de um convênio federal para construção de casa popular. E não tinha nenhum projeto, quer dizer, nós não temos nenhuma emenda, nada que traga esse valor, que nos dê a garantia que esse valor venha ingressar no orçamento de 2018. Então, ele é até um valor que ele estava discrepante, a gente entendeu. Porque 400 mil não se constrói uma quantidade de casas populares. Então, nós temos a relação de todos os convênios que estão tramitando na CGU lá em relação a recurso federal. E não tem essa aí de uma forma assim, já empenhado, já definido para 2018. Então, ele foi retirado para quê? Para a gente tentar chegar próximo da execução, para diminuir esse percentual de suplementação. Mas não que houve um corte, porque o recurso, ele foi uma previsão colocada em 2017. Ele não veio o recurso para o município. E não tem uma previsão dele vir de novo o ano seguinte. Então, no orçamento, a gente coloca aquela previsão de algo que já se tenha materializado alguma coisa ali, através de uma emenda parlamentar ou de um convênio. Se ele não tem, a gente manter, nós só vamos estar inchando esse orçamento. Então, por isso que foi retirado nesse caso da habitação. A manutenção da secretaria seria essa. E aí nós temos que fazer uma ressalva importante também. Vamos supor que durante o exercício de 2018, algum deputado consiga uma emenda orçamentária e consiga trazer um recurso novo para o município. Esse valor não previsto no orçamento, ingressando nos cofres públicos, aí sim se justifica vir um projeto de lei, criando um crédito especial para gastar aquele dinheiro. Nós não ficamos impedidos de gastar. Se formos surpreendidos positivamente por um recurso federal que não estava previsto, vem para o Legislativo. Aí nós já mandamos na justificativa do projeto de lei dizendo que foi um convênio aprovado e que já vai vir o recurso, e o Legislativo autoriza a criação daquela dotação no orçamento para executar no mesmo exercício. Então, assim,
Agora, eu colocar algo que eu não tenho nem expectativa, a gente procurou tirar essas coisas. Por mais que eu sabia, e até conversando mais cedo com o prefeito, o secretário da Fazenda, a gente discutiu sobre isso, que apresentar ali, às vezes, alguma coisa daria essa impressão de corte, mas não foi a impressão de corte. Agora, eu também, como disse desde o início da audiência anterior, é governo portas abertas, nós vamos discutir, porque realmente não foi, eu ocultar esses dados, eu acho que seria até mais nocivo, então nós trouxemos. Agora, não tem assim, eu vou reduzir a secretaria tal para economizar. Não, não teve. Nós somos pautados no que foi executado até agora dessa gestão, fazendo uma projeção. Claro que nós não vamos acertar tudo, né? Às vezes vai precisar vir um projeto, alguma correção, mas nós acreditamos que estamos num caminho que vai melhorar essa base de informações. Denner, só para esclarecer, quando eu fiz a pergunta dos distritos, é para esclarecer. Como houve redução, tem obras que constam no orçamento dos 4 anos consecutivos e não foram executadas. Né, o caso do cemitério, de outras coisas. Então, como houve, é por isso que eu perguntei, com essa redução, se isso não pode, né, às vezes, quando chegar o detalhado, o que vai ser feito, se isso não poderia causar, né, como houve uma redução significativa, foi por isso que eu fiz a pergunta, né, dessa redução. São obras essenciais que estão prometidas, inclusive, por 4 anos seguidos, prevista e aprovado no orçamento e não for executada nos distritos, viu? Foi por isso. E se resolver durante o exercício executar, quer dizer, mesmo que não for com recurso federal, se tiver uma sobra e quiser, vem da mesma forma um projeto de lei acrescentando e faz execução. Mas se a gente deixa, você vê, é quase o dobro do que está projetado da manutenção dele. Então a gente acha que impactaria negativo. Mais alguém? Jonathan. Boa noite a todos. Parabéns pela realização da audiência, mais uma vez. É importante mesmo, como já foi destacado. E eu queria também, Denner, como no mesmo caminho da vereadora, reconhecer um fato de um início de uma mudança com relação ao planejamento, quando se tenta trazer o mais próximo da realidade. Porque o que se via no passado era um orçamento muito travado, muito, às vezes até simples demais, pelo que é o município de Rio Verde. Rio Verde sempre foi muito pujante e o orçamento sempre foi. Aí chegava 4 ou 5 meses depois, acabava-se o orçamento. E, a princípio, parece que esse erro ou esse conflito de interpretação da norma orçamentária parece que está iniciando-se uma correção. Só que, ao mesmo tempo que eu reconheço esse fato, que é importante isso para a sociedade, para a execução de um bom orçamento, essa dor que você falou na sua exposição, de que a sociedade não participa das audiências públicas, a resposta é muito simples. As leis orçamentárias são complexas. E quando se vê nas audiências públicas, fazendo o quê? Resumir o que é complexo. E resumir o que é complexo não significa simplificar. Então, se você vem com essas informações, esses dados, esses números para a sociedade, numa audiência pública onde ela tem que participar e propor alguma coisa para contribuir, porque por isso é um orçamento participativo, defendido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a sociedade não consegue propor nada. Até espanta uma proposta vindo ali. Mas por quê? Porque é complexo. Então, o que temos que fazer é simplificar de fato. A sociedade, quando quer participar de uma audiência pública, como é o meu caso, nós queremos ver o que são prioridades determinado pela LDO. Por exemplo, eu cito lá, que eu tive o cuidado de pegar, a lei de diretrizes aprovada. O artigo 141 diz que a lei orçamentária de 2008 deverá estar compatibilizada com o anexo de prioridades e de metas dessa lei, devendo priorizar especialmente as ações voltadas para desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, desenvolvimento administrativo, desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental. Então, em audiência pública, seria mais simples para a sociedade
vir com quais são os programas, quais são as ações que estão aprovadas no PPA, apresentado para a sociedade. Por exemplo, eu estive conversando com o vereador Manuel, que ele foi questionado por um cidadão que ele queria uma reforma no Campo de Terrão. Então, quando a sociedade vem participar de uma audiência pública, ela vem questionar isso. Esses fatos eu apontava na administração passada, todas as vezes, não adianta vir com essas audiências públicas complexas que a sociedade não vai entender. Por isso que não tem ninguém participando. Quando a sociedade começar a entender o que é o orçamento, não a complexidade do orçamento, mas entender que no orçamento está previsto, por exemplo, terminar o córrego do Sapo, é prioridade para o orçamento do ano que vem. Construir 30 casinhas, é prioridade no orçamento do ano que vem. Se torna mais simples. Por exemplo, eu vim aqui hoje com uma proposta voltada à ciência e tecnologia. Eu não sei como eu apresento ela. Por quê? Porque eu não vi ali o detalhamento dos programas e das ações previstas no PPA e que foram determinadas como prioridades na FDO. Então fica complexo. Então, a mesma crítica que eu sempre fiz para administrações passadas, eu estou fazendo nessa, porque as audiências públicas só vai ter efeito quando a sociedade começar a entender. E quem tem a obrigação de fazer a sociedade entender são os gestores, são quem, de fato, realiza as audiências públicas. Ou seja, trazer de forma mais simples. Por exemplo, dentro da habitação questionada pelo vereador Manuel ali, ele olhou números, tá, mas não vai ter então nenhuma ação na habitação? Não é que não vai ter quando vem de convênio, mas vai ter, por exemplo, tem um programa previsto de reforma comunitárias. Aí a sociedade vendo isso e não vendo esses números, ela entende mais fácil. Então o que eu quero dizer é isso, que sirva às vezes assim de uma orientação ou um aconselhamento quando for acontecer as audiências públicas realizadas pela Câmara. O orçamento é complexo, a LOA é complexa e a sociedade não vai participar nunca, por isso que nunca dá ninguém. É porque se senta aqui, não entende muito bem. Então, se vir com o que é, o que é o orçamento do ano que vem? Nós estamos querendo construir isso, e para isso tem isso, e o que é que vocês querem como colocar no orçamento? Vamos olhar se está na LDO. Vai ter o asfaltamento do bairro tal, vai ter isso, fica mais fácil. Aí a sociedade começa a participar. Mas se for complexa, Denner, infelizmente não vai. Mas com relação à forma de olhar o próximo orçamento, está de parabéns quem está planejando. E uma outra sugestão que eu faço olhe o planejamento da prefeitura, isso já levando ao prefeito, olhe o planejamento da prefeitura, não como um simples departamento, porque isso acontecia no passado, mas olhe o planejamento da prefeitura como algo maior, porque esse algo maior pode trazer resultados e evitar falhas, como a vereadora colocou. Passa 6 meses, já não tem orçamento, a prefeitura está quebrada, e com uma arrecadação, às vezes, milionária, e daqui a uns anos bilionária. Então, é isso que eu queria participar. Obrigado. Bom, obrigado pela participação, pelas colocações. Em relação a essa colocação macro, que já foi tratado, inclusive, alguns questionamentos na audiência do PPA. O que ocorre, a gente reconhece que a matéria é extensa. Eu iniciei a apresentação de hoje reconhecendo que a matéria é extensa. Agora, nós procuramos, na elaboração das peças orçamentárias, separar orçamento, lei orçamentária de PPA. Nós tivemos 2 audiências do PPA, onde nós trouxemos todos os programas por secretaria. Hoje, é uma audiência da lei orçamentária anual, onde eu demonstro as receitas e despesas que vão ser aplicadas no ano primeiro do PPA. Então, eu não poderia trazer tudo aquilo de novo e mais esse valor, fica extenso. Os programas, onde você diz que tem a questão da construção, por exemplo, do campo de terrão, as coisas específicas de programa, elas estavam naquela audiência do PPA aqui, e foram tratadas e discutidas. Claro que não item por item, até teve um questionamento, a gente abriu ali,
que mas o programa ele não retrata nada. Nós mostramos num da educação que eles são várias páginas. E muito mérito disso é desse departamento de planejamento que você colocou muito bem. Que esse departamento de planejamento, nessa ação desse ano, ele buscou informações junto a cada gestor. Aqui nós temos vários gestores presentes que participaram. Quando eu digo isso, olha, foi discutido com cada gestor, com o subprefeito de cada distrito, foi discutido. E não foi discussão de 5 minutos, não. Ele compareceu, ele fez a sua sugestão, ele voltou para discutir, foi tratado o valor, então teve essa participação. Agora, eu também entendo que a participação popular, eu não disse que assim não vem ninguém, isso seria um desrespeito com os presentes. E se vier uma pessoa aqui para participar da audiência pública, tudo isso aqui vai ser demonstrado a ela, até como forma de incentivar. Às vezes eu me expressei mal quando eu disse dessa forma, mas o desdobramento, e a gente espera nas próximas audiências e elaborações, as quais já vão ser coordenadas pelo Departamento de Planejamento, inclusive fazer audiências setoriais. Quer dizer, eu vejo o município que já pratica o planejamento há muito tempo, ele abrir sugestões no próprio portal dele de transparência. Qualquer cidadão pode, durante os meses de janeiro até agosto, entrar lá, ver o programa e fazer sugestão. Nós já estamos em fase de estudo para divulgar dessa forma. Agora, quando chegou no início desse ano, não existia uma base de informações e nem um histórico disso. Existia o Departamento de Planejamento, mas muito voltado à contabilidade. E eu estou aqui, sou prestador de serviço da contabilidade, como forma de apoio, mas o que a gente busca, o secretário de administração tem buscado, é estruturar o Departamento de Planejamento para que ele possa ser mais efetivo nas suas ações. E aí eu concordo com você que tem que sim criar condições de incentivar. Isso, às vezes, fazer audiências públicas com líderes de bairros em cada região da cidade, mostrando aqui, nós vamos fazer as obras tais nesse bairro. Porque eu trazer tudo isso de forma discriminada, eu não me lembro, mas o QDD mais resumido que a gente tirou aqui para montar isso aqui, ele tinha 168 páginas. E é assim, cada programa resumido, porque o do PPA, ele dá mais de 1000 páginas, os programas com as ações, finalidade, meta. Então, assim, a gente reconhece e quer passar para vocês que a esperança é essa, é evoluir a cada dia. A gente sabe que isso aqui, hora nenhuma a gente falou que é a melhor audiência pública que poderia estar ofertando para a população. Mas a gente está aqui na forma de que iniciamos a apresentação ali, explicando o quê? Os dispositivos legais que nos obrigam a trazer a proposta orçamentária antes de encaminhar o legislativo, de forma ao conhecimento popular. A gente entende que essa forma pode ser ampliada infinitamente aí para atender melhor esse dispositivo. E também eu trouxe o cronograma para mostrar que foi todo um trabalho executado. E que nos outros, tudo isso nós vamos estar buscando para melhorar ainda mais e incentivar sempre a participação popular. Boa noite a todos. É um motivo até de estar parabenizando mesmo, porque eu estou aí desde 2004 e a gente tem ouvido falar das audiências públicas, mas a gente não tem visto acontecer. Então, a gente agora está vendo acontecer, precisa ter mais conhecimento mesmo, a população, mas tem feito as comunicações, tem levado até as pessoas. Talvez eles não tenham esse interesse ainda de vir, mas a gente já tem observado que tem visto. Olha quantas pessoas aqui presentes. E até mesmo a casa, né, Lúcia? E os pares aqui já está no hábito de fazer mais audiências públicas, já tem feito muitas audiências só nesse ano. Então, mostra que a gente está levando mesmo essa parceria e levando junto à comunidade e à sociedade. Então, é motivo de parabenizar mesmo, e a sua explanação foi muito boa. É claro que agora vai passar para outra apreciação pela casa aqui, tem um tempo que vai ter outras audiências públicas, mas foi louvável também lá o ponto de vista do doutor, que a gente vai estar levando mais a população para que eles possam vir mais pessoas para estar também participando das discussões.
Mais alguém? Algum? Boa noite a todos. Na primeira reunião nós tivemos aqui sobre a PPA, nós da proteção animal não estávamos inclusos, né, no projeto, depois nos foi passado que seríamos inclusos. Nós gostaríamos de saber se foi incluso, se tem uma previsão orçamentária para proteção animal. Pessoal do planejamento, quiser... E a gente tem também uma proposta orçamentária que a gente pode protocolar também, Isso, já aproveitando a audiência para poder agilizar também. Essa nós já vamos pegar agora, a sugestão da LOA, e nós vamos pegar, no dia do PPA foi feita uma sugestão também, eu acho que formal, não foi? Dessa... foi incluída, ela está falando. Ela só vai localizar, porque nós trouxemos aqui todas, e foram várias sugestões. Tá, se ela foi incluída, ela está prevista para execução em 2018. Pela Secretaria do Meio Ambiente, ela foi incluída, ela passou aqui. Ela vai achar aqui para a gente ter a certeza. Aqui nessa pasta estão todas as sugestões feitas naquele dia, as quais foram respondidas e o que ela se transformou, quer dizer, se houve algum acréscimo no planejamento. Boa tarde. Meu nome é Jacques Douglas, eu sou representante da Sustentável, Associação dos Pequenos Produtores Agroecológicos Sustentáveis do Sudoeste Goiano. E eu notei que ali no orçamento caiu mais de 1 milhão para a Secretaria da Agricultura. A gente vê que se fala muito em agro, que agro é tech, agro é tudo, e eu vejo que a Prefeitura não está se preocupando com isso. E a Secretaria da Agricultura de Rio Verde tem vários projetos, como o Cinturão Verde, projeto este que eu acho louvável e eu acho que tem que acontecer, começar a produzir do modo agroecológico e caminhar para o orgânico. E eu gostaria de saber se essa queda de mais de R$1 milhão no orçamento da agricultura não vai afetar a agricultura, uma vez que a agricultura para a gente é tudo, sem ela a coisa não vai. Muito obrigado. Obrigado pela participação. A questão da despesa da Secretaria da Agricultura, o valor do orçamento vigente, ela tinha uma previsão de gastos de 3.587.000. Isso era um valor fixado como teto de despesa. Para esse orçamento foi incluído uma previsão de 2.439.000. Ocorre que o levantamento feito para se fixar esse valor, ele leva em consideração aquilo que se executa na Secretaria. E eu te afirmo aqui categoricamente que esse valor, com 1 milhão a mais, ele tinha previsão que não tinha nenhuma sustentabilidade da sua execução para o exercício. Não existia, ali existia, igual a gente falou dos projetos lá da construção das casas na habitação, existiam umas previsões de construção com fonte de recursos que não tem nenhuma emenda vigente, não tem nenhum cadastro, não tem nada de convênio. Então nós reduzimos para ficar de acordo com o que está sendo executado, porque era uma secretaria que tinha um orçamento grande, mas que não vinha executando por anos esse orçamento dentro dela. Então, na planilha ali que a gente... Aquela maior que ficou prejudicada lá do... Cadê ela? Acha ela aí, Brian. Que ficou prejudicada os valores ali pelo tamanho da fonte, a gente fez esse comparativo de quanto que se arrecadava, só que aí não tem específico, de quanto que se arrecadava nos anos anteriores e de quanto que estava sendo gasto. E a gente percebeu essa discrepância. Dentre os projetos que foram apresentados aquele dia aqui da Secretaria da Agricultura, contemplam o Cinturão Verde, contempla todas essas ações. Agora, como que eles vão iniciar as obras? Essas propostas orçamentárias, elas estão lá com recurso vinculado de recurso ordinário, dinheiro do município. Elas vão ser iniciadas. Agora, se é dinheiro do município, ele vai ser escalonado ao longo de 1, 2 anos a sua execução.
porque não tem essa disponibilidade. Sem um reforço do governo federal ou de algum convênio não se tem. Mas tudo isso aí que o senhor citou, do cinturão, daqueles projetos de ampliar as ações da agricultura, foi apresentado no PPA, estão ações inseridas com previsão de gastos. Mas de quê? Dentro da realidade da receita do município. E é aquilo que a gente tratou, até a vereadora Lúcia colocou muito bem. Se houver um recurso destinado durante o exercício, não é impedido de gastar. Mas nós estamos fazendo enxuto de forma a estar bem próximo da realidade. Só sobre a questão da água, que eu gostaria só de fazer uma ressalva de que a Prefeitura não está fazendo nada. Está sim, nós temos um programa que é conduzido pela Secretaria do Meio Ambiente, que são produtores de água, e esses produtores estão sendo acompanhados e, inclusive, recebem uma contribuição financeira por ações de preservação dos mananciais, das nascentes. Inclusive, eu infelizmente não consigo falar agora a data, mas vamos estar fazendo a entrega dos primeiros cheques. Eu ainda hoje tive a oportunidade de assinar os documentos referentes a isso, para os primeiros produtores de água de Rio Verde. Então, as primeiras contribuições, eles vão receber, se eu não estou enganado, 6 parcelas, ou seja, a Prefeitura está cuidando da água, sim, a Secretaria do Meio Ambiente tem um trabalho bastante importante nisso e continua no orçamento para o ano que vem, tá ok? Queria fazer um comentário sobre a questão da habitação, viu, Denner, que eu acho que acabou, você colocou muito bem, mas a questão da redução do valor também está relacionado ao fato, viu, vereador Manuel, ao fato de que nós pretendemos utilizar área da Prefeitura e não disponibilizar dinheiro do orçamento. Então, possivelmente, nós estaremos fazendo uma contrapartida via alguma área, e aí não entraria em recurso propriamente do orçamento, ok? Por isso também tem uma pequena redução. E eu ainda gostaria de falar, o Denner foi muito feliz. Bom, eu gostaria de me apresentar, o meu nome é Marcelo, sou secretário de Administração, e se a Câmara concordar com o projeto de lei que está sendo encaminhado, administração e planejamento a partir da alteração que a gente está submetendo. E está bem dentro da linha da valorização da área de planejamento, sem querer, sem nada a ver com o titular da pasta, mas com o local onde o planejamento está sendo colocado. Porque o planejamento estava vinculado à controladoria, que tem um objetivo de controle, de acompanhamentos e, portanto, não dá uma visão que não é a visão própria de quem é controlador. Então, bem dentro dessa linha que você comentou, de valorização da área de planejamento, da importância que isso precisa ter dentro da Prefeitura. O projeto de lei já está sendo encaminhado, se não foi, está chegando. Esse projeto já foi redigido, está chegando aí. Então, exatamente para valorizar. Ainda contribuindo com o posicionamento do Denner sobre a apresentação de hoje, eu acho que a colocação feita para a população que é difícil e que se tivesse tratando, por exemplo, da questão dos animais, né? Por exemplo, do terrão, só que aí realmente nós temos que abrir muitas ações, são muitas ações, e isso a gente tentou fazer no PPA. Obviamente nós vamos analisar com carinho a tua sugestão, mas o Denner colocou bem, a gente trouxe no PPA os programas, e agora nós tentamos passar aqui para a Câmara e para os cidadãos o seguinte: o que nós estamos comprometendo, por exemplo, com a educação, porque eu não poderia apresentar hoje aqui, o Denner não poderia apresentar, né, que, aliás, nós devemos muito a essa apresentação, ao trabalho do Denner, à experiência que ele tem. Como é que a gente faz uma apresentação da LOA sem mostrar quanto que nós estamos comprometendo
com a educação, quanto nós estamos comprometendo com a saúde. Então, nós tentamos dar agora números mais macros nesta apresentação, embora para os vereadores e para toda a população vai estar disponibilizado detalhadamente. Agora, não seria uma apresentação, nem duas, nem três, para a gente atender, porque a gente precisaria, naquele telão, se assim, e o terrão? Nós vamos achar o terrão. Só que eu teria que, para aí, passa 200 páginas, está aqui o terrão, está programado, beleza. Agora vamos mostrar eu queria saber sobre o tratamento de animais. Opa, eu tenho que subir mais 200 páginas. Então tem essa dificuldade, e é só por esse motivo, e também não estamos desconsiderando a sua colocação, que é importante. E o Denner frisou bem aqui, o que nós queremos é essa participação. Se tiver uma maneira melhor de fazê-lo, nós vamos estar buscando para as próximas, ok? Marcelo, deixa eu só fazer, ainda você falou aí sobre a água. Qual que é o nome do senhor? Jackson Douglas. Jax. O que o município, na verdade, o que o senhor Jackson disse, ficou bem claro, dá para se entender claramente, porque é uma preocupação para ontem, né? E aí, talvez seria até para o plano orçamentário de 2019, incluir uma meta, ou um trabalho, ou um processo, porque nós sabemos, e é louvável, o produtor de águas, né? Mas o crescimento da cidade é impossível se acompanhar. Vamos fazer uma colocação. Será que a produção do programa produtor de água acompanha o crescimento da cidade? Então hoje nós temos aí um problema sério, que possivelmente daqui 2 anos nós vamos ter rodízio de água, ou seja, isso aí é claro, porque nós temos em torno de 25 mil lotes comercializados, mais 15 mil lotes baldios na cidade constituída, e em torno de 9 mil apartamentos a serem entregues. Tudo são ligações novas, né? Nós já sabemos que a captação nossa não é possível atender a cidade por completo. E aí a gente imagina que daqui mais 2 anos, com mais 35 mil ligações, nós vamos ter que fazer rodízio de água. Então, só fazer um complemento na fala do seu Jackson, até é louvável o programa produtor, mas ele nunca vai acompanhar o crescimento da cidade na sua produção de água. Então, o que o município pensa, o senhor como secretário de administração, em criar aí um planejamento para a gente começar a falar um pouquinho mais sério desse assunto, e deixar de só falar como brincadeira, em produzir água, e falar a realidade mesmo. Vereador Manuel, eu não penso que nós estamos brincando, e o programa Produtor de Água tem a ver com a garantia da preservação dos mananciais. O que você está falando é o abastecimento da cidade. O abastecimento da cidade, como todos sabem, não está sob a competência da prefeitura. Nós temos contratos com a Saneago, ou eu não sei se eu estou equivocado, acredito que não. Acho que a Saneago é a responsável. A Saneago repassou. Nós temos mantido audiências, reuniões constantes com a empresa responsável. Tivemos uma essa semana. Alguém vai precisar me ajudar. BRK. Tiveram esta semana aqui. Eu vou, inclusive, fazer o comentário que eu fiz na reunião, porque o prefeito foi muito incisivo com essa empresa, com relação ao trabalho feito aqui. E o cara se justificou, e o prefeito foi muito enfático, disse assim: eu não quero nada, eu quero que vocês cumpram, só isso. Deu palavra, faz. E o prefeito foi tão incisivo nisso, que eu inclusive fiz o seguinte comentário: poxa, eu estou achando até engraçado. Aí o cara me olhou estranho, e eu disse: eu estou achando engraçado, porque quando eu vim para Rio Verde, a nossa reclamação, eu vim para cá na época para a implantação da BRF, ou melhor, da Perdigão, hoje BRF, e nós cobrávamos do poder público, e a gente sempre ouvia: vai ficar tal dia. Aí a gente ia lá, e não acontecia, e nós cobrávamos que o poder público não tinha compromisso com data. E nesta reunião, nós fomos bem claros de que
tudo que dependia de nós, o que eles precisavam, nós estávamos fazendo. Nós combinamos isso, vocês não fizeram. Nós combinamos isso, vocês não fizeram. Nós fizemos, vocês não fizeram. Nós queremos uma agenda, porque nós queremos entrar em tal bairro que vocês estão fazendo isso, e nós queremos saber quando vocês terminam, para que a gente faça uma agenda continuada. Enfim, o que eu quero dizer é que nós não estamos brincando, nós sabemos da seriedade do abastecimento, que não tem a ver, porque não adianta eu tratar aqui na cidade e esquecer o produtor de água e a gente garantir as nascentes, garantir todo o manancial. Aí tem todo um programa aí de trazer essa água para cá, que entendo eu ser de responsabilidade, obviamente, da prefeitura, que tem que assegurar isso também, mas que tem a Saneágua também por trás disso, né? Não sei se o vereador concorda comigo. Não, você respondeu, isso aí a gente estava... A preocupação é exatamente pelo tempo, né? Vamos imaginar que o município começa a pensar agora, que nós já estamos atrasados, né? Eu concordo. Vamos dizer que a gente começa a pensar agora. E uma obra, então vamos definir que nós vamos trazer água do Rio Verdinho. Uma obra desse nível, ela vai durar no mínimo 6 anos. E daqui 6 anos, com esse abastecimento, já é o caos. Isso aí é claro. Nós sabemos disso, e eu juro para ti que eu fiquei com vergonha da forma... Não pelo prefeito, não. Eu fiquei com vergonha porque o cara realmente ficou constrangido da forma como foi cobrado, porque é dessa forma que a gente está cobrando, é seriedade. Inclusive o prefeito falou, eu sei que eu tenho a água e o esgoto mais caro do mundo, e não tem qualidade no serviço, e nós queremos isso aí. Então, o que eu posso dizer é que nós estamos tratando isso. Não aqui no PPA, não aqui no orçamento, mas que a gente está cuidando disso sim. Está cobrando para que os compromissos feitos com o município sejam cumpridos. Ok? Marcelo, eu quero, novamente, eu quero reconhecer, eu não sou muito de parabenizar, não, eu sou de reconhecer, né, já sabe. Então, assim, reconhecer a importância justamente dessa alteração administrativa da infraestrutura, da Secretaria de Administração e Planejamento. Porque não dá para conceber que uma que faz o planejamento, né, a mesma que faz o planejamento é a mesma que exerce o controle externo. Porque são 2 equívocos que tinha na prefeitura. O outro é a de infraestrutura e desenvolvimento econômico, o meio ambiente é uma superintendência. Eu mesmo autorizo desmatar e eu mesmo fiscalizo. Né? Quer dizer, também são mais 2 grandes avanços. Agora, vamos voltar. Quero concordar, né, é preciso começar a dar uma cara da lei orçamentária de fácil entendimento. Se nós já temos sempre a lei orçamentária, ela é macro, ela não é micro. É preciso que o cidadão, que o vereador, não estou falando o cidadão não, o vereador, que a vereadora Lúcia Batista, dê conta de entender e cobrar e falar para o cidadão, fizemos um compromisso, né, já não vou falar nem do terrão lá não, nós fizemos um compromisso de reformar a escola do seu bairro. Então vamos olhar, está lá, reforma do bairro tal. Mas tem mais 3 escolas, mas essa está caindo, a outra não está. Então, assim, para que você fiscalize, para que você fale, olha, vamos, a administração, vamos, prefeito, e já estava no orçamento. E eu falo para a população, chegou no meio do... caiu a receita. Não precisa esperar, porque não vai ter. Caiu a receita. É preciso que seja nominal, que seja pouco, mas que seja nominal o que vai fazer na lei orçamentária. Então, é isso que entende. Esse negócio, reformas de unidades escolares. Qual? Não, nós falamos que nós íamos, não teve dinheiro, então nós não fizemos nenhum. Quer dizer, então, é essas coisas que entendi o posicionamento seu, que é momento, sim, da gente avançar. Né? Não põe reformas, vamos pôr 2 que está certo. E é melhor pecar e ter condições, chegar no meio do ano e falar, olha, vamos mandar aumentar, porque tem dinheiro para fazer 3, né? Igualzinho construções. E segundo, até não tem nada a ver não, mas eu quero, uma das coisas que nós devemos para a população, nós enquanto legislativo e administração, é
pôr esse pessoal da BRK, que eu nem sei de onde que é, na hora dessa entrevista, chama um deles e volta para a imprensa, porque o povo já não sabe a quem pegar. Alguém nós temos que apertar. Porque está tendo reuniões, agora o senhor falou, quer dizer, aí você fica assim, um pergunta, fala, e o esgoto, e o povo que abriu, o que faz? Eu não sei. Eu não sei nem onde encontra esse pessoal. Quer dizer, é preciso a população dar uma satisfação para a população do que está sendo feito, como foi chamado, né, as metas que foram estabelecidas, porque o povo está cansado e a cobrança é muito. E eu tenho vergonha de dizer que eu estou representando a população e que, sendo que nem eu tenho informação, não represento nem eu mesma. Né, porque nessa hora cobra, é função, sim, do Legislativo, dá essa satisfação. Então, assim, né, nós tivemos um avanço grande e, com certeza, nós contamos com um avanço maior de tornar mais nominal o que tem para ser executado. Nós sabemos de pé no chão, parabéns, pé no chão, sabe? Não vem com aquelas 10, 20 obras que não vai sair nenhuma. Né? É por isso a descrença da população, é por isso que ninguém cobra, ele não sabe o que cobrar, nem para quem cobrar, nem o que estava. Né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né? Então, eu imagino que assim que a gente contribui, essa interação entre o Executivo e a administração, principalmente nesse momento de elaboração, é muito importante. Eu gostaria de, só em atenção às colocações da vereadora, nós, vamos dizer assim, acatamos a sugestão, vamos nos empenhar muito para fazer isso. Confesso que tivemos bastante dificuldade para chegar no nível que chegamos. O Denner relatou aqui. Nós tivemos, eu preciso dizer que nas secretarias onde nós fomos, ninguém jamais tinha participado. Ninguém, talvez eu esteja exagerando, mas eu perguntei para boa parte, as pessoas não participavam, as pessoas não sabiam. Então, vocês estão dizendo, e eu concordo totalmente, estou acatando a ideia que a vereadora está falando, que o doutor Jonathan falou no início. Ele estava até querendo me retrucar já, mas eu acho que a vereadora acabou falando. E a gente acata e nós não temos dificuldade para isso. O que a gente pode assegurar é que o próximo vai ser melhor. Nós temos certeza que evoluímos porque a gente viu o que recebeu e a gente sabe o que está entregando para a Câmara. A gente sabe que é fruto já de uma discussão com cada secretaria, com as pessoas que compõem a secretaria, com a comunidade naquelas apresentações aqui. Então, nós sabemos que evoluímos muito, sabemos que não estamos perfeitos e vamos atrás dessa diferença, podem ter certeza disso. Quanto à BRK, na verdade, o prefeito chamou exatamente essa semana, já que eu relatei essa semana, o prefeito chamou para cobrar, disse assim, como é que é? Vocês vão cumprir, não vão? E eles relataram algumas dificuldades e se comprometeram em cumprir as metas que estão no contrato que eles firmaram. Então, nós continuamos vigilantes, vamos dizer assim, e cobrando o resultado deles. Caso não cumpra, tem um contrato que continua em análise pela administração, e que aí tem um grupo de procuradores que está avaliando e atento ao que pode ser feito, né? Mas o que eu posso assegurar é que realmente está sendo feito. É o tipo da coisa que eu não tenho como adiantar, até porque não sei, porque são os advogados que estão estudando ponto a ponto esse contrato. Então, eu não tenho maior notícia. Tenho a notícia de que eles estiveram aqui, acho que foi ou ontem ou antes de ontem, as coisas acontecem num ritmo tão acelerado que eu acabo não sabendo. Foi hoje? Ontem? Então, foi ontem, então. E foram cobrados, duramente cobrados, e
e nos asseguraram que vão cumprir com o compromisso. Falei demais, né? Bom, até que boa noite a todos. O vereador Zé Henrique está aqui. Nós fazemos parte do conselho, representando o legislativo do Conselho do Meio Ambiente. Então, o conselho é um conselho muito sério lá. Eu falo dele com propriedade porque estou fazendo parte. Então, esse projeto, o Zé está aí também para falar comigo, dos mananciais de água, é uma proteção muito bacana onde que foi começado. Então, partiu dali também, o conselho tem muito a ver com isso, mas ainda, eu essa semana postei até no meu Facebook, uma nascente aqui na próxima cidade, no bairro Arco-Íris, moradores jogando entulho, e mais entulho de construção, de colchão, geladeira, próxima a uma nascente, a nascente está passando por cima desses lixos, que é um odor terrível quando vai lá. Então, já estou procurando também, já passei para o conselho, porque precisa ser feita alguma coisa, que não adianta só a prefeitura ir lá e limpar a área, porque na outra semana as pessoas jogam tudo de novo. Então, é muito preocupante. Então, a gente precisa que o administrativo cuide da cidade, zele da cidade, mas também a população, nós como cidadãos, precisamos ter a conscientização e começar de dentro da casa da gente. Bom, eu acho que eu não tenho nem muito a comentar, né? A seriedade do assunto é enorme e precisamos da contribuição de todos, né? Me parece até que tem um evento posterior, é isso, vereadora? Se estiverem satisfeitos, a gente conclui. Vou deixar o Denner concluir, porque, afinal de contas, ele ficou com todo o problema. Eu só quis contribuir um pouquinho no final. Fica contigo, Denner. Bom, pessoal, a gente fica também à disposição de todos vocês, lá na Prefeitura, o Departamento de Planejamento, para qualquer outra questionamento, outra matéria que não foi tratada aqui. A Prefeitura em horário de funcionamento normal, o pessoal lá, a Bruna, a Carol, a Nayane, nós da contabilidade também, estamos à disposição para demonstrar tudo isso. E nessa discussão que vai ser feita no Legislativo, nós também estaremos, junto com o Legislativo, colhendo essas sugestões. Agradecer a presença de todos, vai ter até um outro evento também, então a gente está até preocupado com o adiantar da hora, mas não tendo mais questionamento, eu acho que o nosso propósito foi alcançado, que era realizar essa audiência e passar esses valores. Certinho? Então, boa noite e obrigado a todos.